Uma coisa que eu percebo é que a gente chega no nosso momento hoje, nessa espécie de Babel da interconectividade disciplinar. Uma espécie de confusão onde a gente reconhece mal os limites entre ciência e teologia e filosofia e, claro, a interação entre elas. E o resultado é uma grande confusão. Conhecer bem cada um desses elementos, essas terminologias, ainda que tentando simplificá-las, recorrendo aos exemplos, ótimo, né? Mas conhecer bem isso pode nos auxiliar no próprio exercício pastoral, de púlpito, para lidar com questões muito práticas, como, por exemplo, essa questão da crise pandêmica que nós temos hoje. O senhor percebe que existe relação entre essas coisas? Ou isso é um exagero da minha parte, dizer que o preparo nesse sentido vai nos ajudar nessas questões? Não, Vitor, é fundamental. Por quê? Porque eu diria que a gente vive o que a gente pode chamar de a época da reação, né? Já que o racionalismo e o iluminismo deram sinais de cansaço e foram numa direção de oposição, então hoje a gente está na gelatina do mundo pós-moderno, da pós-verdade, né? Mas é impossível viver assim. Então, o que acontece na prática? As pessoas são reféns da última moda e do pragmatismo imediato. Então, eu vou fazer, digamos assim, o que o pessoal está fazendo, né? Só que, se a pessoa não tiver o mínimo entendimento do que está acontecendo no cenário das ideias, né? No porquê da escolha das pessoas, porquê das tendências, e ter o mínimo compreensão do eixo da história das ideias, de fato ele acaba se perdendo. Então, eu diria que para o ministério você precisa, é como uma planta, né? Se ela tem substância, ela tem já um tronco forte, já tem um caule aí estabelecido, ela consegue lidar com a tempestade, ela consegue lidar com o vento. Quando a pessoa não tem essa estrutura, sabe onde é que eu vejo isso? Em pessoas que às vezes adotam uma posição teológica radical no seu ministério, e aí acaba o gás, ele pula para um negócio completamente extremo. Então eu vejo pessoa, por exemplo, às vezes ter um caminho de um conservadorismo exagerado, de repente o sujeito pula para uma posição oposta àquilo que ele tinha, às vezes cai numa onda mística muito forte, depois entra numa onda pragmática, porque a pessoa não tem os elementos para poder analisar, ele está viajando por uma estrada sem ter feito as aulas de autoescola adequadamente. Então, o mínimo de conhecimento de filosofia, o entendimento teológico, bíblico, fundamental, e o entendimento que é pertinente à ciência ou não, porque a gente vê uma loucura, né? Até mesmo nessa questão da pandemia, você vê que certas pessoas estão agindo de uma maneira como se o vírus fosse um elemento que pudesse estar interagindo com questões políticas. O vírus é um vírus, só isso, né? E às vezes o eixo de leitura do vírus foi absolutamente do perfil mais ou menos partidário, o que mostra que a pessoa carece até de uma percepção da biologia mais básica, né? Então, nesse sentido, é necessário, sim, eu acho que temos tido, às vezes eu encontro pessoas que falam, não, esse negócio de estudar teologia é mais para alguns, assim, que tem esse dom, eu cuido, assim, da vida prática, né? Então, vai devagar, porque você vai precisar dessa substância, dessa bagagem, até para não cair nos extremismos que vão aparecer no cenário e você não tem parâmetros para discernir esses elementos. E eu acho que o mato ele fica sem cachorro, principalmente quando a pessoa, sem ter esses elementos, ela não consegue perceber que ela está no meio dessa confusão intelectual. Ela acha que está tudo certo. Justamente por a gente olhando de fora, a gente fala, tem problema aí. O processo de tomada de decisão está contaminado. O processo de compreensão de mundo está contaminado. A leitura que a pessoa está fazendo da realidade está contaminada. Olhando de fora, a gente percebe, mas
quando a pessoa está ali no meio da situação, a falta desses elementos faz com que ela esteja no meio dessa contaminação e nem seja capaz de fazer o diagnóstico de si própria, né? É verdade, com certeza é isso que acontece. E, de um lado, eu acho que o lado bom que eu tive de ter teologia sistemática como biblista, eu tive teologia sistemática com o professor Sayão, né? O lado bom de eu ter tido teologia própria mesmo com o biblista é um pouco da gente conseguir olhar para a própria teologia com essa suspeita bíblica abençoada, que é um tipo de suspeita que, em vez de a gente suspeitar do texto bíblico, a gente das abordagens. suspeita das abordagens. A gente pode suspeitar das abordagens teológicas, das abordagens científicas, filosóficas, porque não, né? De maneira a construir um pensamento crítico, mas não é um pensamento crítico qualquer. Não é um pensamento crítico que me permite um distanciamento que suspeita de mim mesmo, porque eu sei que eu não consigo parar o cavalinho. Essa ilustração é o meu. Essa ilustração vai ser a minha vergonha do exemplo, meio que para o resto da vida. É verdade. Eu vou recorrer a essa do carrossel e do cavalinho aí por muito tempo. Muito bom, muito bom. Muito tempo. Professor, para encerrar o nosso papo, eu sou um líder de ministério, pastor, um líder de jovens, ou mesmo um leigo, mas que eu tenho a minha própria preocupação, principalmente com teologia, e eu não tive acesso a nada disso. Não fui no seminário, estou no interior do Brasil, não tenho acesso a um seminário próximo. O que eu faço? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Olha, precisa ver quais são as potencialidades disponíveis, né? Hoje, graças a Deus, eu estava vendo até estatística aí, nós temos hoje mais smartphones no Brasil do que gente já, né? E a pertinência do acesso à internet é cada vez maior. Então, eu acho que a pessoa pode, né? Até no nosso canal da IBNU, a gente fez um negócio chamado Teologia Essencial, né? É uma aulinha de 12, 15 minutos, né? E a gente desenvolveu um programa também com a Transmundial chamado 180 Graus, que é um discipulado com coisas muito básicas, né? Então, a pessoa pode, via internet, ou às vezes até entrar em contato com gente que pode mandar material, né? Existem alguns cursos, a própria Transmundial está tentando fazer um curso básico de acesso aí, que as pessoas possam ter, né? Então, eu acho que, num certo sentido, nós estamos na época mais razoável da história, em termos de disponibilização de recursos. O único problema é que a pessoa precisa, de fato, se fundamentar em fontes confiáveis, porque a internet é uma mata selvagem, aberta, né? Tem desde as pessoas completamente assim, sem direcionamento, né, que sugerem propostas das mais mirabolantes possíveis, como também até mesmo tem coisas que mais prejudicam e desencaminham, né, a pessoa. Então, eu diria que você hoje tem essa possibilidade, procure caminhos aí promissores, mas não deixe de alimentar a sua mente, a sua formação, a sua bagagem de alguma maneira para conseguir, né, caminhar numa direção aí promissora.